Bom, agora a gente vai falar de saúde. Você sabe quais são os sintomas de um infarto? Sabe a partir de que idade deve começar a fazer exames para prevenir ou identificar doenças no coração? Quem vai responder a essas e outras perguntas é um especialista. Bom, e a gente conversa agora com o médico cardiologista Alexandro Alves Fagundes. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. O infarto... Pode começar, Camila, desculpe. Bom, eu queria saber o seguinte. Sintomas do infarto, muitas vezes que a gente acaba subestimando, ignorando, que pode ser sinal de um infarto. Aquilo que a gente sente e que de repente a gente ignora, mas é o sinal de que o infarto que a gente deve correr para o médico. Algumas coisas já são muito bem conhecidas e divulgadas e de domínio público, como é o caso de sentir uma dor no peito, nessa região aqui que nós chamamos de precórdio, que é bem embaixo aqui do externo. Uma dor forte, com o aspecto de um aperto, com uma constricção, associado a enjoo, náusea, sudorese, suadeira, palidez e, às vezes, sensação de desmaio, são sintomas de alto risco, sintomas alarmantes que certamente devem levar a pessoa a procurar uma assistência médica imediatamente. Eventualmente, esses sintomas podem ser um pouco mais mascarados ou apresentar-se em algumas outras localizações com características intermediárias entre isso que a gente está falando, como, por exemplo, um aperto no braço, no ombro, no pescoço, nas costas ou na parte superior do abdômen, da barriga. A chave é identificar aqui o seguinte: uma dor forte, uma dor esquisita, uma dor que não existia antes, daqui para cima isso deve ser valorizado e quem tem que avaliar se trata de um problema cardíaco ou não é o médico. Qual é a intensidade dessa dor para a gente avaliar? Porque, por exemplo, a gente pode acordar com a dor, passar a manhã inteira, a tarde inteira, a noite, 1, 2 dias e não ser um infarto? É possível, é possível. A dor do infarto, ela geralmente é de intensidade muito forte, geralmente é. É claro que medicina não é uma ciência exata e algumas manifestações podem não seguir aquela regra da maioria. Mas a dor é forte, a dor normalmente dura algumas horas, não é uma dor prolongada de muitos dias ou de semanas, como às vezes a gente vê algumas dúvidas, a pessoa procurar um médico ou um serviço de emergência porque está com desconforto no peito ou no braço há 30 dias, por exemplo. São situações mais assim de horas ou no máximo um dia, com duração bem estabelecida, pode até variar de intensidade, mas em algum momento essa dor costuma ser um pouco mais forte. Existe alguma lista de sintomas? Por exemplo, antes vem a dor ou antes da dor vem esses sintomas que o senhor falou? Suor, náuseas, enjoos. Existe essa regra ou não? Seria interessante se existisse, né, uma regra matemática para isso, não existe. É preciso ficar atento a todo um conjunto de alterações que, por exemplo, numa pessoa muito idosa, num paciente que já não tem muita capacidade de se comunicar direitinho, um idoso com alguma limitação cerebral, a gente não vai esperar que se manifeste, se queixe, que se fale que tem dor. Às vezes os sintomas estão lá na nossa cara. É uma sudorese diferente, muita suadeira, queda de pressão esquisita, com palidez, com alteração no pulso, com arritmias, com perda de consciência. Então, assim, esses sinais eles podem se mesclar. É importante a gente lembrar, porque muita gente conhece essa manifestação, mas existe infarto sem dor também. E algumas pessoas podem, às vezes, num check-up, fazendo alguns exames, identificar o médico e falar: olha, o senhor teve um infarto, o exame aqui está mostrando que em algum momento do passado aconteceu um infarto, mesmo sem ter aparecido uma dor. Mas essas são situações excepcionais. Agora, a partir de que idade se deve fazer esses exames? Então, os homens... Só para ressaltar, a gente está vendo aqui os sintomas do infarto, como o senhor falou, a dor forte no meio do peito, o enjoo, muito suor e o mal-estar. Falando dos exames, a partir de que idade, então, a gente deve procurar um médico para fazer esse check-up? Check-up é uma coisa muito genérica. Então, eu diria que desde a infância se faz um check-up. O pediatra, ao examinar uma criança, por exemplo, pode identificar sinais de algumas doenças raras, mas que estão associadas a infarto precoce e até mesmo na adolescência, como é o caso da hipercolesterolemia familiar, um colesterol muito alto, sinais de alterações de pele, sopros cardíacos. Aos 20 anos, por exemplo, é recomendável que todo mundo tenha pelo menos uma vez uma dosagem de colesterol. Isso é uma maneira de prevenção. Homens, a partir dos 45, 50 anos, começam a desenvolver maior risco de doença coronária do que antes dessa idade. Mulheres, acima dos 55 anos. Então, alguns exames
especificamente podem estar adequados para cada grupo de risco. Por exemplo, se você tem 50 anos e é diabético, a sua conduta de prevenção é diferente de uma pessoa que tem 50 anos, é magro, pressão normal, não tem sintoma nenhum, nem história familiar. Doutor, geralmente a pessoa subestima esses sinais que o corpo está dando. Uma pessoa que está perto, que está do lado, percebe esses sinais. O que ela deve fazer? Imediatamente procurar assistência. Se o paciente, se a vítima, se a pessoa que está com o sintoma está bem o bastante para ser colocado num carro e levar ao hospital, ótimo. Se isso não for possível, porque às vezes acontece, perdeu a consciência, caiu, está desmaiado na rua, ligar imediatamente para o SAMU, que é o recurso mais adequado para prestar um socorro numa situação como essa. Certo, doutor. Então. Obrigada pela presença e pelos esclarecimentos aqui no Bahia Meio Dia. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, senhor. Boa tarde.